Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, já estamos no meio da semana, hein? Eu sou a Mariana Bach, trabalho na área da beleza há 14 anos e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a fazerem R$5.000 por mês com a técnica de beleza mais desejada do momento. Eu preparei uma live incrível para vocês, então hoje a gente vai falar um pouquinho dos 3 passos para lucrar com o mercado da beleza mesmo sem experiência ou muito tempo. Mas antes de começar, eu queria lembrar vocês do meu probleminha com a atenção, que eu sou uma pessoa muito dispersa. Então, lembra que eu estava conversando com vocês que eu sou o tipo de pessoa que começo a falar de um assunto, quando eu vejo eu tô falando de outro. Então, eu começo a falar aí de lábios, de micropigmentação, de workshop, quando eu vejo eu tô falando de uma receita que eu comi ontem. Então, para me ajudar, eu tenho aqui uma colinha, um papelzinho e que às vezes eu dou aquela consultada, aquela olhada e aquele check para dizer que eu falei, para eu não fugir do assunto. Porque lembrando, toda live tem que ter um começo, um meio e um fim, né? O legal da live, que eu tô cada vez mais achando legal, embora pra mim é difícil por conta da minha atenção, que eu fico muito dispersa, eu sou uma pessoa muito dispersa, várias coisas me chamam a atenção, então eu fico olhando coisas aí, olhando comentário, olhando quem tá, mas eu estou fazendo um exercício aí diário para que isso fique cada vez menos difícil pra mim. Então, e as coisas comigo, vocês sabem que então eu tenho que fazer dessa maneira aí pra gente poder ter um começo, um meio e o fim. Então, às vezes eu vou dar essa olhadinha aqui no papelzinho. Então, vamos lá, turminha. O que eu queria hoje falar com vocês, o que eu queria mostrar pra vocês nessa live, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero mostrar, né, que qualquer pessoa pode entrar no mercado da beleza, lucrar e conquistar a liberdade financeira, mesmo começando do zero. E aí? Você já pensou ganhar dinheiro com beleza, mas acha que não tem tempo ou experiência suficiente? Me conta um pouco aí o que vocês acham disso. Se vocês já pensaram alguma vez em essa possibilidade de trabalhar com a área da beleza, mas fica com um pouco de receio, porque acha que não tem tempo nem experiência para isso. E eu acho que assim, talvez a gente vá seguindo uma vida, né? A gente vai trabalhando com o que a gente não gosta. Aí a gente se torna mãe, a gente tem pouco tempo livre. Aí a gente tem medo de começar alguma coisa nova. Mas e se eu te disser que é possível faturar alto no mercado da beleza, mesmo nessas condições? Eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Eu trabalhava no mercado da beleza. Desculpa, agora que eu trabalho no mercado da beleza. Antes eu trabalhava no mercado financeiro. E eu tinha uma inquietude tão grande dentro de mim, gente. Eu trabalho desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os 14 anos. Meu primeiro emprego foi no McDonald's, aí há muitos e muitos anos atrás. E foi uma experiência incrível. E fui mudando de profissão. Desde os 14 anos eu nunca parei, né? Eu trabalhei no McDonald's, trabalhei em vendedora de loja de shopping, trabalhei de promotora de eventos. Eu falo que eu fiz de um tudo pra poder trabalhar e pra poder ganhar um dinheiro, né? E foi quando eu entrei no mercado financeiro. No mercado financeiro foi onde realmente me abriu muitas portas, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer alguns cursos aí pós-MBA, tudo por conta do banco e do mercado financeiro. Só que teve um determinado momento que eu falei, gente, não é isso que eu queria pra minha vida. Eu não sou feliz, eu trabalho só por conta do meu salário. E aí eu comecei a ficar naquela inquietude, eu falo que eu tinha síndrome do Fantástico. Então, sexta-feira, quando eu escutava domingo no Fantástico, eu já... Ai, meu Deus. Domingo, quando eu acordava, que eu falava, meu Deus do céu, domingo, amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Eu já ficava desesperada. Então, eu fui programando a minha saída da área financeira, né? E graças a Deus que isso aconteceu do melhor jeito que podia ter acontecido. Primeiro, eu tive que trabalhar em paralelo, né? Porque eu tinha conta pra pagar, então não dava pra eu simplesmente querer ser feliz e abandonar o meu trabalho. Então eu tive que me programar. Eu comecei a trabalhar eu trabalhava de segunda a sexta,
no banco. E depois eu fui e depois de final de semana, aos sábados, eu trabalhava com beleza. E aquilo eu comecei a buscar uma alternativa para eu, né, ganhar um pouco mais, porque naquela época eu tinha assim aquele pensamento de que a área da beleza era uma área que dava pouco dinheiro, né? Que as pessoas que trabalhavam com beleza trabalhavam muito e não tinham um retorno financeiro que elas queriam e elas mereciam. Então eu comecei a buscar alternativa aí, comecei com maquiagem, né? Que era muito final de semana. E aí, gente, eu era recém-casada. Então você imagina, eu tinha 1 ano de casada, trabalhando de segunda a sexta, e chegava de sábado, eu tava lá carregando coisa pra atender noiva, pra fazer maquiagem, pra isso, pra aquilo. Falei, ai, gente, agora, né? E lá, enfim, todo o processo que eu quero contar isso pra vocês mais detalhado, mas hoje a gente tá aqui pra falar de um outro assunto, então voltando meu papelzinho pra eu não perder meu foco. Quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação, aí que eu entendi que realmente ele era um mercado que tinha um caminho mais simples para eu trabalhar com beleza e que eu ia conquistar de fato as coisas que eu queria, né, em relação a valores, em relação a ganho, em relação à flexibilidade de horário, em relação a tudo isso que eu sonhava. Então eu fui entendendo um pouco de como que funcionava esse mercado. E aí eu queria falar com vocês, e hoje eu tenho 14 anos, né, que eu trabalho na área da beleza, 14 anos que eu trabalho com micropigmentação, e eu fui fazendo escolhas inteligentes ao longo do meu percurso, para eu poder hoje ter, né, ganho financeiro e flexibilidade de horário, que é o que eu mais queria. E que só voltando um pouquinho na história, ainda bem que eu saí do mercado financeiro. Porque hoje eu fico pensando, né, com 2 crianças, essa semana eu tô na correria de começar aula, de material, de aquelas coisas todas, eu fico imaginando se eu trabalhasse como eu trabalhava antes, como eu ia fazer? Como eu faria? E a gente tá falando do mercado financeiro, mas isso a gente pode trazer para todos os outros mercados. Todas as outras profissionais que trabalham aí muito, né, muitas horas por dia e que não tem tempo para poder fazer as coisas que ela quer e se dedicar do jeito que ela quer com a família. E pra ela também, né? A gente não tá falando só do outro, a gente tá falando da gente também. Então hoje eu queria mostrar pra vocês um caminho simples e prático pra gente poder ter aí uns 3 passos pra você entrar no mercado da beleza, mesmo lucrando, pra você lucrar, pra você ganhar dinheiro, mesmo começando do zero, né? E aí eu fico imaginando assim, o que impede as pessoas de começar alguma coisa? Que isso é normal, a gente tem medos, né? Os nossos medos, eles são... A gente tem que entender e ver o que faz sentido. Se esse medo faz sentido, se esse medo é válido. Então eu fiquei imaginando por que a gente tem medo de começar, né? E aí uma das coisas que eu imaginei aí é que a gente não tem tempo de começar algo novo. A nossa vida, ela é tão insana. Nós somos engolidos pela nossa rotina. E que a gente fica imaginando que a gente não tem tempo para isso. E que você vai ter tempo, né? Você precisa entender que você precisa escolher um método que te proporcione facilidade de aprender. Não adianta a gente falar, poxa, vai ser um curso que eu vou fazer aí 1 ano, que eu vou me dedicar 1 ano para eu poder começar uma profissão, para eu poder começar de fato a trabalhar no mercado da beleza, se isso não vai ser viável para sua vida, né? Uma outra dúvida que a gente tem é, será que eu vou conseguir cliente? Como que a gente faz? Pra quem já trabalha na área, eu acho que é um pouco mais fácil, porque você fala, poxa, vou oferecer os meus serviços para as minhas clientes. E eu só tenho que me mostrar um pouco como autoridade para ela entender que nessa transição, ou nesse novo procedimento que eu tenho para oferecer para ela, que eu sou muito boa e que ela tem que confiar em mim. Mas para quem não tá na área, fala, poxa, como que eu vou começar do zero um negócio que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer e que automaticamente as clientes também não imaginavam que ninguém, eu vou oferecer para quem esse serviço? Então a gente também tem que pensar que a gente tem que saber fazer essa opção aí, ter essa opção de como conseguir cliente. Vocês precisam ser orientadas para que isso aconteça, tá? E eu vou falar um pouquinho disso aqui para você também.
Uma outra dúvida que a gente tem muito comum é: eu preciso gastar muito dinheiro para começar. E às vezes, quando a gente fala de uma nova profissão, a gente não necessariamente está falando de um investimento muito alto, né? A gente está falando de uma alternativa para a gente ganhar mais, trabalhando menos e com flexibilidade de horário. Mas não necessariamente que você vai ter que investir muito dinheiro para você poder começar nessa profissão. E mais importante que isso é você fazer as escolhas certas, né? E essa escolha certa, você precisa de uma pessoa que te ajude nessas escolhas. Primeiro a gente vai quebrar um pouco a cara, a gente vai fazer de um jeito que às vezes a gente se enrola e que não era para ser feito dessa maneira, mas que se você tiver alguém que te ajude nessas escolhas certas, você vai ver que você vai conseguir mais fácil, tá? Então, esses medos, eles são normais e eles não podem te impedir de buscar a sua liberdade financeira. Quando você pensa em fazer uma transição ou uma nova profissão, qual dessas dúvidas aí já passou na sua cabeça? Eu tenho certeza que alguma delas aí você já parou para pensar que pudesse não dar certo por esse receio, certo? Mas eu queria dizer que o que você tem que entender. Gente, o mercado da beleza, ele tá explodindo. E esse é o melhor momento para entrar na área. E o porquê que a gente fala tanto que o mercado da beleza está explodindo, né? O Brasil, ele é um dos maiores mercados de beleza do mundo. Na nossa última live, eu falei para vocês que o mercado da beleza, ele está ali disputando, né? Tem primeiro, segundo, terceiro lugar. O Brasil, ele está em terceiro lugar. Ele só fica atrás da China e dos Estados Unidos. E que dificilmente, até por tamanho e até por estrutura, o Brasil vai passar esses países. Mas pensa que ele está entre os 3 do mundo. Então, a procura por serviço do mercado da beleza, né, ele cresce muito. Então, a gente tem um crescimento nos últimos anos aí de uma procura de procedimentos personalizados, procedimentos práticos, procedimentos naturais. Ele só cresce, né? As clientes, elas buscam autoestima e praticidade e pagam muito bem por isso. As pessoas, elas querem acordar cada vez melhores e cada vez mais bonitas e cada vez mais prontas. Elas não querem ter problema de, meu Deus do céu, eu preciso me arrumar. A gente hoje tem uma vida muito corrida, uma rotina muito corrida. E qualquer coisa que a gente faça que facilite a vida dela, nós somos assim. Né? Quando a gente olha e a gente fala assim, poxa, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que fazer compra do supermercado. São tantas funções que nós acumulamos aí ao longo do nosso dia e da nossa vida, que a gente quer praticidade, né? A gente quer acordar e falar, ai meu Deus, espera aí, o que eu quero? Ai, eu tô com a boca maravilhosa. Inclusive, gente, olha a minha boca, que coisa mais linda. Voltando aqui. Então, pra gente que trabalha na área da beleza, a gente também tem que facilitar a nossa vida, né? A gente tem que imaginar que se você fizer aí um procedimento de R$500, que eu tô falando que uma revitalização labial, a gente pode cobrar aí entre 500 e R$1.000. Claro que você vai falar assim pra mim, mas Mari, na minha cidade, uma cidade pequena, né? Eu não tenho como cobrar 500, eu tenho que cobrar 350. Poxa, na minha cidade, gente, é uma cidade grande, uma cidade que se eu for fazer uma pesquisa aqui, eu vou entender que as pessoas cobram R$1.000 o procedimento. Eu não vou cobrar 300, né? Eu vou cobrar ali mais ou menos. Então, por isso que eu falo assim, vamos fazer uma média de R$500 um procedimento de revitalização labial. Se você tiver 5 clientes por semana, você já está ganhando R$10.000 por mês. Você já está faturando R$10.000 por mês. Claro que você vai começar faturando R$10.000 por mês no primeiro mês? Claro que não. Né? A gente tem que começar devagar. E a gente vai crescendo aos poucos, cada uma no seu ritmo. Mas é importante lembrar, e importante ter na sua cabeça, que sim, você vai ganhar dinheiro trabalhando com beleza. Você vai ganhar dinheiro trabalhando com revitalização labial. A área da micropigmentação, ela só melhora, ela só cresce, né? Então a gente tem que buscar esses procedimentos, essas alternativas,
para que a gente de fato ganhe dinheiro, para que de fato a gente atenda a cliente com o que ela quer, oferecendo o serviço que ela quer, oferecendo um serviço que a gente acredita nesse serviço, porque não adianta a gente fazer um procedimento que a gente fala, putz, nada a ver esse procedimento. Eu vou contar daqui a pouco para vocês como é que foi a minha história aqui nesse mercado de revitalização labial. Mas, vamos lá. Eu falei pra vocês que a gente ia falar de 3 passos, né? Pra gente faturar alto, pra gente lucrar com o mercado da beleza, mesmo sem experiência ou muito tempo. E um dos passos que eu queria trazer pra vocês é escolher a técnica certa. Quando você escolhe a técnica certa, gente, que a gente começa com uma técnica lucrativa, de alta demanda. O que é alta demanda? São as clientes que querem fazer aquele procedimento. Eu acho que hoje em dia é difícil quando a gente fala com uma mulher e essa mulher ela não conhece ou ela nunca ouviu falar sobre revitalização labial ou sobre micropigmentação, né? Então isso já é um ponto que a gente tem que entender. A técnica é lucrativa? Poxa, cobrando um procedimento de uma cliente 1 hora por dia, atendendo uma cliente por dia, 5 clientes por semana que seja, você vai faturar aí 10 mil reais no mês. Eu acredito que essa técnica é uma das técnicas mais lucrativas no mercado da beleza, certo? Então, alta demanda. Putz, as clientes amam se sentirem mais bonitas, as clientes amam se sentirem, ter mais praticidade no dia a dia, né? Economizar tempo e se sentir mais bonita, ponto. Já é um grande começo. A técnica tem que ter uma procura boa, que permite cobrar um ticket alto. Porque eu dou exemplo sempre que a gente fala assim, de unha, de cabelo, né, de design de sobrancelhas. Não significa que você não vá ter esses serviços. De maquiagem, por exemplo, não significa que você não vai ter esses serviços e que você vai falar, poxa, não quero mais, imagina. Não, para quem já trabalha com isso, eu acho que é um a mais. Para quem já trabalha com isso, imagina você fazendo um design de sobrancelhas e tendo a opção de oferecer um lábio por 500 reais e um design de sobrancelha por 50, não sei quanto é que você cobra aí na sua região, né? Eu aqui no meu espaço eu cobro 130 reais o design de sobrancelhas, mas porque não é o meu foco, não é. Então eu aumento um pouco o valor, né, para eu poder de fato focar no que eu quero, mas não deixar de oferecer o serviço. Imagina você trabalhando com maquiagem, que eu sei que maquiagem tem muito de final de semana, né? De semana, geralmente, a agenda é um pouco mais vazia. Claro que tudo depende da cidade que você tá, da região que você tá, mas geralmente é assim. Então, imagina você ter uma agenda que te proporcione ganhar 500 reais por hora com uma cliente só, né? Que você pode oferecer para as mesmas clientes que você já tem. E assim você vai tendo um ticket mais alto. E quando você vai percebendo, você acaba focando muito mais nessa técnica que te permite um ganho maior, né? Então não é que você vai, acordei, não vou mais trabalhar com maquiagem, acordei, não vou mais fazer design de sobrancelha, não, é um processo que você vai vivendo e você vai passando. Quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu trabalhei num spa, na verdade a gente chamava de instituto, né? Era o único instituto de micropigmentação que tinha no Brasil. Ele só fazia micropigmentação. Eu trabalhei lá quase 1 ano, se eu não me engano, tá? Era muito longe da minha casa. Eu gastava mais de gasolina e de pedágio do que eu ganhava. Só que me proporcionou trabalhar com tudo e, principalmente, trabalhar com todo tipo de cliente. Tinha gente que chegava lá para corrigir, tinha gente que chegava lá para fazer, tinha gente que chegava lá porque não sabendo o que queria, mas que queria fazer alguma coisa diferente. Então, as técnicas de antigamente, a gente tá falando, gente, de 14 anos atrás. Eu trabalhava com micropigmentação, não era micropigmentação, então eu trabalhava com sobrancelhas, com lábios, com capilar, paramédicos, tudo que você imagina tinha lá. E o lábio, em específico, eu peguei um trauma de lábio, gente, porque era uma coisa horrorosa. A gente pegava o lábio da cliente e machucava, sangrava, ficava aquela boca inchada, aquela boca louca, vermelha, aquela coisa.
E eu olhava, mas eu era funcionária, eu olhava e falava, gente do céu, não era isso que eu imaginava, mas vamos lá. E as clientes gostavam, tá? Embora a gente tivesse muitos problemas de herpes labial, porque quando a gente estimula e quem tem tendência pode desenvolver herpes, hoje tem outro protocolo. Mas antigamente era assim. Antigamente a gente fazia, não sei quem é dessa época, mas antigamente a gente abria primeiro sem pigmento, passava o anestésico e depois fazia o procedimento. Gente, olha que, meu Deus, quando eu lembro. Ai, meu Deus do céu. Quando eu lembro, dá até um negócio como que é. Quando eu saí de lá, que eu comecei a atender as minhas clientes, que eu pude optar pela técnica, porque lá eu fazia a técnica que foi me passada, né? Eu falei, uma coisa que eu não quero, trabalhar de jeito nenhum com lábios. Porque eu não acredito, porque eu acho que fica feio, porque eu acho que fica horroroso, porque dá muito problema. E eu sempre fui uma profissional que eu minimizo riscos. Então, vamos supor, quando chega uma cliente aqui que ela fala assim, primeiro que eu gosto de oferecer exatamente o que a cliente está precisando. Não só porque ela acha que ela tem que fazer, mas a gente conversa muito. Eu entendo o que ela está esperando, eu entendo o que ela quer, eu entendo o que o procedimento vai oferecer para ela, né? E aí nós juntas decidimos o que é o melhor para a cliente. Mas eu falava assim, eu não quero de jeito nenhum oferecer esse procedimento no meu espaço para as minhas clientes. Eu nem tinha ainda o meu espaço, eu trabalhava, eu era parceira, né? Eu ia em alguns lugares e oferecia os meus serviços, que isso também é tema legal pra gente falar. Vou deixar até anotadinho aqui depois. Então eu oferecia os meus serviços, deixava uma porcentagem pro lugar e pegava o outro valor pra mim. Então eu ficava muito tempo eu fiquei muito tempo sem fazer lábios. Quando eu montei o meu espaço, que no começo era só para sobrancelha e cílios, eu falei, gente, não é possível que essa técnica não evolui. Então eu comecei a buscar técnicas que me fizessem acreditar que eu queria oferecer aquele serviço para minha cliente. Esse era o primeiro ponto. O que eu queria para mim? Eu queria para minha boca. Então eu comecei a fazer, gente, eu tava assim, a louca do curso. Eu comecei a fazer todos os cursos de lábios que vocês imaginam, com todos os profissionais mais renomados do Brasil e do mundo. Então eu falei, eu vou entender se realmente eu não quero fazer isso, porque as clientes procuram. As clientes chegavam aqui e falavam assim, você não faz boca, Mari? Eu falava, ai, não faço, gente, esse procedimento não acredito, não gosto. Eu falei, mas não é possível, não é possível. E aí eu fui, enfim. E aí, depois disso, depois de muito tempo estudando para eu entender qual procedimento de fato eu queria oferecer para minha cliente, com tudo que eu fiz, eu desenvolvia o meu método, né? Eu desenvolvi a minha técnica. Então eu comecei a oferecer lábios naturais, porém que fixavam, porque não adianta a gente falar, poxa, eu quero lábio natural, mas não dura. Então eu comecei a oferecer essa técnica diferenciada para as minhas clientes, e que aí sim o mercado já estava num movimento de naturalidade, né? E que essa técnica natural, que antigamente a gente chamava micropigmentação labial, passou a ser chamada revitalização labial. Para não trazer aquela coisa do batom na boca, né? Ainda existe uma técnica mais marcada, porém não é a técnica que eu ofereço aqui no meu espaço e não é a técnica que eu gosto, não faz parte da minha técnica. Minha técnica é uma técnica voltada para naturalidade. Bem ao estilo Nasci Assim, sabe? Uma boca bonita, uma boca jovem, uma boca com cor, uma boca revitalizada, uma boca que vai deixar você mais bonita, mas nada daquela cor de batom, sabe? Que eu passei aquele batom mate e ficou pro resto da minha vida. Aquele batom verdinho, sabe? Antigamente era do Paraguai, né, gente? Hoje é do 1,99. Que a gente tinha aquele batom verdinho com aquelas coisinhas douradinhas. Agora eu tô lembrando dele. Que eu usei até quando eu trabalhava com maquiagem, eu usava essa dica aí pra colocar o batom por baixo, né? Esse batom verdinho por baixo e o batom que eu queria que fixasse aí, o batom ficasse mais bonito por cima, então ele durava muito mais tempo. Mas vamos voltar. Então a gente tem que entender, a gente tem que escolher uma técnica, né? Uma técnica certa, né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, aprender com quem já está no caminho certo. Por isso que eu digo, quando a gente começa no mercado, quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, é muito comum a gente consumir
muitos cursos e a gente consumir muito conteúdo. Porque a gente fica meio perdido, a gente não sabe, poxa, o que eu quero oferecer para minha cliente, né? O que eu quero vender, o que eu quero proporcionar para minha cliente, qual é a transformação que eu quero fazer na vida dela. A gente já sabe que a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer transformar as clientes, a gente quer deixar a mulherada mais bonita, então a gente já tem aí alguns pilares que a gente sabe. Só que a gente não sabe como fazer. Então, eu afirmo assim, eu nos meus 14 anos aí de área da beleza, eu já paguei curso de um dia, que eu gastei 8 mil reais, que eu peguei uma dica. O curso era ruim? Não. Fez muito sentido pra mim, porque fez sentido pra eu entender que eu tava no caminho certo, né? Então eu falei, poxa, se eu tô pagando um curso aí de 8 mil reais, um dia de curso, e a pessoa tá falando um negócio que eu já sei, eu tô felizona da vida, porque significa que eu tô no caminho super certo. E eu peguei uma dica desse curso e que essa dica mudou algo, melhorou algo pra mim e principalmente pra minha cliente, né? Ou era alguma coisa que me ajudava a não sujar tanto o lábio dela, ou era alguma coisa que me ajudava a ganhar tempo, porque a gente não quer ficar 2 horas fazendo um lábio, porque a cliente vai se incomodar, porque o lábio vai inchar, né? Porque eu posso atender muito mais clientes nesse tempo que eu tô ali com a minha cliente. Então eu acho que você saber com quem, você aprender com quem já sabe, gente, eu não tô brincando, eu acho que é 70% do caminho. Os outros 30% é você. É você pegar, você esmiuçar o conteúdo, você treinar, porque imagina o tanto, pra gente fazer a técnica da revitalização labial, a gente usa um equipamento chamado dermógrafo. Tá? Ele não é o mesmo equipamento da tatuagem, ele é uma outra profundidade, uma outra rotação que a gente fala, ele chama dermógrafo. E esse dermógrafo, a gente tem vários dermógrafos no mercado. A gente tem dos mais caros ao mais baratos, a gente tem dos mais rápidos ao menos, a gente tem agulhas de um jeito, agulha de outro, agulha de uma ponta, agulha de 2, agulha de 3, agulha circular, agulha linear, a gente tem, nossa, é tanta coisa que a gente tem. Até a gente entender e até a gente descobrir o que faz sentido pra mim, né? O que faz sentido e o que é o melhor em relação, é o que eu expliquei, a tempo de procedimento, em relação a fixação de pigmento. Então a gente tem, aí imagina o tanto de links que a gente tem, que a gente pode viajar nesses links. Então a gente tem links equipamentos, a gente tem links pigmentos, a gente tem o link da divulgação, a gente tem link de fotografia. Eu já comprei curso de fotografia, pra vocês terem noção, eu já comprei uns 3 cursos de fotografia, porque os lábios, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é tirar foto de lábio, porque logo depois do procedimento, eles geralmente incham um pouco e eles estão com a cor ainda que vai ficar muito mais bonita. Então, pra você poder ter uma foto pra você divulgar, você precisa tirar fotos bonitas. Então, e você não vai ficar colocando filtro em foto de lábio, você não vai ficar mexendo em foto, porque daí não é o seu serviço, né? Então pra não ficar colocando muita coisa, você precisa saber já tirar a foto bonita. Então, assim, escolher um curso que te ensina a técnica, te ensina o mercado, você não precisa aprender sozinha, né? Um atalho que você vai ter com alguém que já sabe e que já tá no caminho há um tempo é enorme, que você vai ganhar um tempo, vai economizar dinheiro, né? Você vai evitar muitos erros que você vai cometer e que você vai conseguir diminuir a chance de você errar, tá? E você vai entender que assim, gente, em alguns momentos você vai falar assim, meu Deus, e agora? Calma. Muita gente conseguiu. Então você também consegue. Você também pode, né? Antes de ir pro passo 3, eu queria falar de uma aluna minha, rapidinho, tá, gente? Chamada Denise. A Denise, ela era uma aluna, uma menina que ela não trabalhava, né? Hoje, eu acho que a Denise tem 32 anos. Mas eu acho que na época, tem uns 3 anos já que ela fez o curso comigo. E ela tinha um filho. E ela me mandou uma mensagem, assim, um dia, falando assim, Mari, eu queria, será que eu consigo trabalhar na área da beleza? Será que eu consigo ter uma renda? E ela brincou ainda pra mim, ela falou, Mari, eu não preciso de muito. Eu não quero muito, não. Eu quero alguma coisa pra eu poder comprar algumas coisas pro meu filho, eu quero alguma coisa, um serviço pra eu
alguma coisa pra eu fazer pra eu me ocupar. Ela falou, só que eu tenho meu filho, né? E além de tudo, ela morava numa cidade bem pequenininha. Então ela falou, eu não tenho nem muito pra quem oferecer. Eu falei, isso é maravilhoso. Eu falei, você já conhece as pessoas que oferecem aí na sua cidade, os mesmos serviços que você quer oferecer? Ela falou, acho que tem umas 2 meninas. Eu falei, perfeito. Então assim, você vai entender uma técnica e você vai seguir um caminho diferente que elas estão seguindo. Ela deu uma fuçadinha, né? Que a gente às vezes faz isso. A gente tem que ver como é que tá o mercado, né, gente? E diretamente as pessoas que estão ali do nosso lado. Não que a gente tenha que se basear nas nossas concorrentes e ficar obcecado em concorrente. Não, a gente tem que dar uma passeada pra gente só saber o que tá acontecendo no mercado ao nosso lado. Não fiquem muito atrás de gente que você acha que é sua concorrente, pra você ficar vendo tudo que ela tá fazendo, pra você ficar imitando o que ela tá fazendo. Pegue umas pessoas referências e tenha nelas a inspiração. Porque concorrente, eu tenho só 2 opções pra te dar. Ou você acha que você tá muito boa e que alguma coisa vai acontecer e você vai falir, ou você acha que você tá muito ruim e ela tá muito boa e você vai falir. É muito difícil você tirar algum proveito. Claro que tem as colegas de profissão, né, que é diferente, mas eu tô falando quando a gente tá assim, eu vou fazer o que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo. Quando a gente fica obcecada nisso, a gente fala, esquece. Então a Denise foi e começou a entender o que fazia sentido. Ela estava fazendo o curso e ela falou, Mari, eu vou começar. E aí ela começou eu digo que é pra gente, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa de cliente, né, a gente tem que ter, primeira coisa, a gente tem que ter alguns trabalhos pra gente divulgar. A gente tem que mostrar, não interessa se, gente, o trabalho que você tem em divulgar, que você atendeu uma modelo, é o mesmo trabalho que você vai ter pra você divulgar que você atendeu 10 clientes. Então, divulgue, tá? E aí ela começou a fazer algumas modelos para ela usar todo... Olha, opa! Tá lá fora. Não é apito pra cada live, tá, gente? Não, é só uma buzina. Mas enfim, ela foi e ela começou a divulgar o trabalho dela com as fotos das modelos que ela tinha, com amigas, com parentes. E aí ela começou a se mostrar como autoridade, que ela tava fazendo algo bem legal e que as pessoas começaram a gostar. Falaram, eu fui lá na Denise. Ela, nossa, olha que bonita a boca que ficou. Vamos ver. E ela começou. E hoje ela é referência na cidade dela, né? O filho dela, acho que já tá com 5 anos e ela tá super feliz. Ela não é uma pessoa que ela quer lotar a agenda dela. Ela atende 3 dias na semana. Então ela tem essa liberdade aí de horário, porque pra ela tá legal, ela tá super feliz, seguindo lá na cidade dela pequena, nunca tinha trabalhado na área da beleza, nem trabalhava, e hoje ela tem uma autonomia da vida dela, que ela e uma felicidade em trabalhar com algo que transforme vidas, tanto das clientes quanto a vida dela, que transformou, que ela é uma alegria só, e ela trabalha com revitalização labial e Erbelix, né? Que é a hidratação labial. Mas isso é outro assunto. Um outro passo, seguindo aqui no nosso passo, o terceiro passo que eu falo é assim, atrair os seus primeiros clientes. E como que você vai fazer isso? Você precisa atrair as suas primeiras clientes rápido. Você vai fazer um curso, você vai entender um método, você vai precisar praticar e você vai ficar... Sabe quando você vai falar, meu Deus do céu, eu quero atender? É muito legal, porque você quer colocar em prática tudo aquilo que está na sua cabeça, tudo aquilo que você viu, tudo que você aprendeu. Então, não tem jeito, gente. A vitrine, a gente tem 2 grandes vitrines hoje em dia. O Instagram e o WhatsApp. Então, você tem que usar essas 2 ferramentas, essas 2 redes sociais ao seu favor. Você vai pegar modelo, você vai pegar gente da sua família, você vai fazer o procedimento. E aí, você vai seguir um Instagram, vai fazer um Instagram profissional. E paralelo com isso, você vai divulgando nos seus status do WhatsApp, você vai criar uma lista de transmissão, você começa divulgando essa lista de transmissão para quem quer participar pelo Instagram, e as pessoas vão te mandando contato, e aí você tem que dar um benefício. Então, olha, lá tudo que eu tenho de promoção, ou todas as coisas as novidades que eu tenho, eu divulgo primeiro lá. Então, entra aqui na minha lista de transmissão, e aí as clientes vão começar
a fazer um movimento, né, de entrar nas suas redes sociais, e lá você vai ter coisas para você poder mostrar. Muitas fotos de antes e depois, muitas fotos durante o procedimento, porque as pessoas elas se conectam muito com o processo e não só com o pronto. Mas na dúvida, gente, faz. Não fica pensando, ai, será? Ai, mas será que essa foto... Gente, antes feito que perfeito. Vai, segue, divulga, tira antes e depois. Você vai ver que você vai conseguir tirar fotos bonitas, né? Que não é uma coisa que é impossível. Então você já vai ter um atalho aí pra foto. Você vai começar a fazer um programa de recompensa, por exemplo. Ah, eu indiquei uma cliente, vou ganhar um desconto na minha próxima visita. Traga tantas clientes e ganhe um procedimento que você já aproveita e usa essa cliente como modelo. Então, já o terceiro passo é você atrair clientes o mais rápido que você puder. E você não vai atrair agora, nesse momento, todas as clientes que você merece e que você deseja, mas você, aos poucos, você vai começar a ter trabalhos para você poder divulgar no Instagram e no WhatsApp, que é a nossa nova vitrine aí, para quem não tem loja física, para quem não vende roupa, para quem não vende sapato, para quem vende serviço, o Instagram é a nossa vitrine, tá? Então, corre para você já imaginar o que você pode fazer com o Instagram aqui. E você já pensou? Você tem um Instagram aí que trabalha para você? Você tem um Instagram que atrai cliente? Né? Além só de ter uma técnica perfeita, a técnica certa, que a gente já sabe que é um caminho do sucesso. Então, gente, o que eu queria lembrar vocês? Eu já falei um pouquinho dos 3 passos aí para vocês. Eu acho que foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Eu achei que foi ótimo pra mim, porque eu não fiquei tão dispersa, não fiquei olhando tanto aqui as coisas que acontecem ao meu redor. Mas, o que eu queria falar pra você que tá aí me assistindo até agora? No dia 13, anota, gente, anota, dia 13 de fevereiro, eu vou fazer um workshop chamado Lucre com Revitalização Labial. E agora escuta aí o que eu tenho pra falar pra vocês. Ele é online e gratuito. E você tá intimada a participar. Não tem desculpa. Dia 13 de fevereiro eu quero você lá no meu workshop online e gratuito, tá? Se você não tomar essa decisão agora, você vai continuar no mesmo lugar que você tá, né? E vamos lá, gente, que o ano tá começando só. A gente tem ainda 11 meses, porque a gente tá em fevereiro, a gente tem ainda 11 meses para fazer o ano das nossas vidas. Então, bora fazer esse workshop, bora começar uma vida diferente, bora mudar algumas coisas. E esse workshop, ele é pra quem realmente quer virar o jogo da vida. Quer conquistar a liberdade financeira, quer trabalhar com alguma coisa que ama, quer transformar pessoas, né? Transformar vidas, transformar lábios, transformar sorrisos. Então, esse workshop é pra isso. Então, mais uma vez, eu quero aí agradecer demais você que ficou comigo aqui. Na segunda-feira, teremos uma outra live. Não esqueça que segunda e quarta, você tem, às 10 horas da manhã, você tem um encontro comigo. Um encontro. Porque eu tô aqui pra você. Se você tiver alguma dúvida e se você tiver alguma sugestão também de algo que você acha que faz sentido eu falar aqui nas minhas lives, pode mandar pelo direct que eu vou falar com você, vou te responder. E com certeza o tema vai ser legal pra eu trazer aqui pra gente. Porque eu preciso de temas interessantes pra conversar com vocês e pra trazer pra vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Na minha bio tem o link do workshop Look com Revitalização Labial, tá? E já corre pra se inscrever. Porque se você quer uma vida nova, você precisa tomar novas decisões. Muito obrigada. E nos vemos por aqui, hein, gente? Fiquem comigo.